Olá! Vamos mergulhar hoje num dos ensinamentos assim mais famosos e desafiadores de Jesus lá em Marcos capítulo 10. A história toda começa, sabe, logo depois que ele encontra aquele jovem rico, lembra? O rapaz que sai todo triste porque não queria largar as suas posses. E é aí que Jesus aproveita o gancho para dar uma lição que, olha, é daquelas inesquecíveis. Ok, vamos parar um pouquinho aqui. Essa imagem, ela é chocante, né? É o ponto de partida para a gente refletir fundo sobre o que significa riqueza, salvação e o poder de Deus. É o tipo de frase que, sinceramente, até hoje faz a gente parar e pensar. Então vamos lá, vamos começar pelo começo. Para a gente sentir o impacto de verdade dessa frase, a gente precisa meio que viajar no tempo, sabe? E entender o que essa imagem, um camelo e uma agulha, significava para quem ouviu isso pela primeira vez, lá naquela época. E a pergunta que fica é, por que essa declaração foi tão radical? Quer dizer, por que os discípulos que andavam com Jesus todo dia ficaram tão de queixo caído? Bom, a chave para entender essa reação está toda no contexto da época, tanto cultural quanto religioso, e, claro, na imagem em si. Tem até uma interpretação interessante, sabe? Alguns dizem que essa agulha poderia ser um portãozinho em Jerusalém chamado Fundo da Agulha, onde um camelo só conseguiria passar se ajoelhasse e tirasse toda a carga. Mas olha, seja isso literal ou uma figura de linguagem, a mensagem era uma só. É algo impossível de se fazer com a força humana. E é aqui que a gente vê uma visão de mundo sendo virada de cabeça para baixo. Pensa só, na cultura daquela época, ser rico era visto como, bom, um sinal claro da bênção de Deus. Prosperidade era quase um sinônimo de ser uma pessoa justa. Mas aí vem Jesus e, pumba, vira essa lógica de ponta cabeça. Ele mostra que as riquezas, na verdade, podem se tornar um obstáculo espiritual gigantesco. Por quê? Porque elas criam uma falsa sensação de que a gente não precisa de mais ninguém, sabe? Uma autossuficiência. A pessoa se acostuma a resolver tudo com o próprio dinheiro e acaba esquecendo como é depender de Deus. Agora imagina a cena. Depois de ouvirem essa ideia que literalmente virava o mundo deles de cabeça para baixo, a reação dos discípulos não foi tipo, ah, tá bom, entendi. Não, foi espanto puro. E esse choque todo levou eles a fazerem a pergunta, aquela que revela tudo. Presta atenção na profundidade dessa pergunta. Então, quem pode se salvar? Ela mostra direitinho o que eles estavam pensando. O raciocínio era mais ou menos assim. Ué, se os ricos, que a gente sempre achou que eram os mais abençoados por Deus, não conseguem, que esperança sobra para nós, pro resto do mundo? Para eles era como se o melhor do time não conseguisse marcar o gol, então o jogo já estaria perdido para todo mundo. E é exatamente nesse ponto que a conversa chega no seu momento mais alto, no clímax. A resposta que Jesus dá para essa pergunta, que é quase um grito de desespero, não é uma formulinha pronta. É uma revelação profunda sobre como a salvação realmente funciona. Primeiro, Jesus meio que concorda com o desespero deles. Ele diz, para os homens é impossível. É isso? Do ponto de vista humano, com a nossa própria força, é impossível. Nenhum esforço, nenhuma quantidade de dinheiro, nenhuma boa ação, nada disso pode garantir a entrada no reino de Deus. Isso cria aquele silêncio, sabe? Aquele momento de tensão. Mas não para Deus. E aqui está a grande virada. O ponto central de tudo é esse. Aquilo que é impossível para a gente, com a nossa capacidade limitada, é totalmente possível para Deus. A salvação, no fim das contas, não é uma conquista nossa, é uma ação de Deus. E o nome disso é graça divina. É o coração da mensagem do Evangelho. A salvação não é o resultado do nosso esforço, mas sim uma obra que Deus torna possível. Não é sobre o que a gente pode fazer por Deus, mas sobre o que Deus já fez pela gente. Mas a conversa não termina aí, não. Diante de tudo isso, Pedro, que era sempre o mais impulsivo, toma a frente. Ele basicamente quer saber, tá, legal, e a gente? Como fica a nossa situação? Quais são as consequências práticas disso para nós que seguimos Jesus? A fala de Pedro é quase um desabafo, se a gente parar para pensar. Ele diz, nós deixamos tudo para te seguir. É como se ele estivesse perguntando, e aí? E a gente? Nós que largamos tudo, valeu a pena? Qual vai ser a recompensa por ter escolhido esse caminho que não é nada fácil? E a resposta de Jesus é super direta, super honesta. Ele promete que ninguém que sacrifica qualquer coisa por ele e pelo Evangelho vai ficar sem recompensa. Só que, e esse é um detalhe crucial que não dá para ignorar, a promessa inclui bênçãos, sim, mas também inclui perseguições. O caminho do reino tem um custo real, mas a recompensa final, essa é infinitamente maior.
E para fechar todo esse ensinamento, Jesus solta uma última frase, um paradoxo que resume assim com perfeição qual é a lógica do reino de Deus. Mas muitos que são primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Essa frase, ela amarra tudo de um jeito brilhante. É a inversão total da nossa lógica humana. Aqui no mundo, o que coloca alguém em primeiro lugar? Status, poder, riqueza, né? Pois é, no reino de Deus, o sistema de valores é outro. Completamente diferente. Então, vamos amarrar as pontas. O que a gente pode tirar de tudo isso? A mensagem nos deixa com algumas verdades que vão contra o que a gente costuma pensar. Primeiro, o perigo real da riqueza não é o dinheiro em si, mas aquela sensação de independência que ele pode trazer, sabe? Achar que a gente não precisa de Deus. Segundo ponto importantíssimo, a dificuldade de entrar no reino não é só um problema de gente rica, é uma condição de todo ser humano. Ninguém se salva por mérito. E por último, a lógica do reino vira tudo de cabeça para baixo. O sacrifício leva a recompensa, e quem é visto como o último no mundo, para Deus é o primeiro. No fim das contas, o choque dos discípulos aconteceu porque eles entenderam a profundidade da coisa. Se nem os que eram considerados os mais abençoados podiam se salvar sozinhos, então ninguém podia. E essa, por mais estranho que pareça, é a grande notícia, porque mostra que a salvação não é algo que a gente conquista no braço, com o nosso esforço. É um presente que a gente recebe pela fé.